pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o Cleiton Calisto, Head de Especialistas de Portfólio aqui da Santander Asset. E esse é o nosso podcast Minutos a Fundos. Aqui a gente trata sobre economia, gestão, investimentos e principalmente saber como que está a cabeça daquele que toma as decisões de investimentos da Santander Asset, o gestor. Para o nosso bate-papo de hoje, nós trouxemos dois gestores aqui da Santander Asset. O Guilherme Dáurea, Head de Crédito Privado da Asset, e o Lucas Torres, gestor dos fundos de investimentos imobiliários. Eles vão falar um pouco aqui das estratégias deles e principalmente dos fatos que têm acontecido mais recentemente. Antes de começar aqui, eu queria lembrar vocês ativar o sininho no Spotify. Quando o episódio novo for ao ar, vocês vão ser avisados em primeira mão. Além disso, tem o canal do Santander dentro do YouTube. Se inscreva lá, tem informações diárias sobre investimentos, economia, finanças. É um canal bastante interessante para mantê-los atualizados sobre os fatos do dia a dia. Pessoal, como eu mencionei, estamos aqui com o Guilherme Dáurea, Head de Crédito Privado da Santander Asset, e o Lucas Torres, o gestor aqui de investimentos imobiliários, de fundos imobiliários aqui da Santander Asset também. A gente vai falar um pouquinho aqui do que aconteceu no mês de outubro nos fundos de infraestrutura. Nós tivemos um desempenho aqui no mês um pouco diferente do que vinha ocorrendo ao longo desses últimos 2 anos, sobretudo do anos de 2024 e 2025. É uma estratégia que tem sido destaque aqui na indústria de fundos e no Santander não é diferente, tem capturado bastante, a gente tem captado bastante nessa classe de ativos. A gente vai falar um pouco do histórico também, mais no histórico, trazer um pouco do que vem acontecendo com essa classe de ativos. A gente vem um desempenho muito positivo nesses últimos 2 anos. E além disso, o Lucas também vai falar com a gente aqui dos fundos imobiliários. A gente está passando por um processo de fusão de 2 das nossas estratégias, o SAP11 e o SAD11, e a gente vai falar também um pouco como que está essa fusão desses fundos e principalmente aqui, Lucas, trazer um pouco da perspectiva também de investimento para essa classe de ativos de fundos imobiliários. Eu vou começar aqui com o Guilherme Dáurea, que você já o conhece, já esteve aqui conosco, Dáurea, algumas vezes. A gente falar um pouco aqui, Dáurea, o mês de outubro foi um mês difícil, para os fundos de infraestrutura, de debêntures incentivadas, como a gente falou, mas a gente tem um histórico muito positivo para essa classe de ativos, a gente vem de 2 anos, pelo menos, captando bastante e, ao mesmo tempo, a rentabilidade é muito boa, o histórico dos nossos fundos mostram isso, Queria que você explicasse um pouco aqui para o nosso cliente, para o nosso investidor, Dáurea, como que tem sido a estratégia ao longo desses 2 últimos anos, como que tem sido o posicionamento e o que tem feito a variar os preços dos ativos. Obrigado, Dáurea. Obrigado você, Cleiton. Prazer estar aqui de novo. Espero tentar endereçar aqui as dúvidas que eventualmente os nossos cotistas podem ter. Eu concordo com você. A gente vive um fluxo muito forte, um boom dessas debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures que são isentas para pessoa física por causa do lastro de infraestrutura. A gente bate bastante nesse nome de infraestrutura, são as debêntures incentivadas. E um pouco do que a gente viu em outubro, que foi uma correção. Tá? Eu já chego lá para tentar explicar isso. Foi uma correção de uma demanda muito forte, principalmente desde 2024. Então, o que a gente atribui a essa demanda forte para esse tipo de produto? A gente teve algumas mudanças regulatórias e principalmente no que diz respeito à tributação e enquadramento desses papéis isentos. Então, vamos lá. Em 2024, a gente teve a tributação de fundos exclusivos. Então, você tem ali uma demanda muito forte de pessoas físicas de alto patrimônio, que são geridas ali por privates e por family offices. Então, você teve uma demanda de pessoas físicas de um patrimônio muito alto por produtos isentos, porque o principal produto, o fundo exclusivo, ele era isento, ele deixa de ser. Então, você tem uma busca por esses ativos. E logo na sequência, a gente tem um movimento da CMN, Conselho Monetário Nacional, buscando restringir o lastro para ativos isentos, em especial imobiliário e do agronegócio. Antes era muito comum a gente ter emissões de tanto imobiliário quanto agronegócio de empresas que não eram necessariamente destes segmentos, mas que tinham
lastro para isso. Um exemplo, né? Uma grande empresa do setor de saúde, ela vai alugar um prédio para ter um hospital. Ela tinha os recebíveis, né, desse pagamento de aluguel e ela conseguia empacotar isso numa debênture imobiliária e ter lastro para emitir um CRI. Isso foi restrito. Apenas a empresas do segmento imobiliário. Acho que o Lucas depois pode até comentar um pouco mais sobre o que ele vê essa mudança dentro do mundo de certificados do recebível imobiliário. Né? E teve uma outra mudança também importante na mesma regra, que foi a obtenção de lastro para letras, né? LCIs e LCAs, que também são isentos, né? Lembrando que são produtos bancários de risco bancário, mas com a isenção para o imobiliário e para o agronegócio. E eles passaram a ter uma carência importante, que antes não existia, foi para 9 meses, agora já até voltou para 6 meses, né? Mas ainda assim é uma carência importante. Os nossos fundos de debêntures incentivadas, né, os nossos fundos de infraestrutura, eles são de mais 30 dias. Então, a carência que talvez antes, né, por comparação, parecia longa, 1 mês, depois dessa restrição nas letras, ela passou a ser mais aceita pelo público, né, mais aceita pelos cotistas, e acho que todo mundo passou a trabalhar melhor com o D30. Então isso também trouxe luz. Né? Então a gente veio de movimentos importantes que trouxeram recursos para essa indústria buscando a isenção. E aí agora, né, para aproximar um pouco mais isso, mais recentemente a gente teve uma discussão mais ampla, né, sobre uma nova MP e talvez uma taxação desses produtos que seriam totalmente isentos, passariam a ter 5% de tributação. E os primeiros rascunhos, né, dessa MP traziam a ideia de que os recursos que fossem captados nos fundos de debêntures incentivadas esse ano, ou as debêntures que fossem emitidas ainda este ano, 2025, manteriam essa isenção para sempre, né? Até o vencimento das debêntures e, no caso do fundo, até o resgate das cotas. E isso alvoroçou o mercado e trouxe uma demanda maior e uma oferta maior. Né? Então, pelo lado da demanda, você tinha os alocadores pressionando para a emissão de cotas desses fundos ainda este ano, para garantir essa isenção. E do lado dos emissores, dos bancos, da distribuição de ativos de crédito privado, você tinha uma pressão em cima dos emissores para falar, se você emitir este ano, você garante essa isenção, então sua taxa vai ser mais baixa. E aí você teve uma demanda mais alta, uma oferta mais alta, e com isso um fluxo mais importante. E a gente viu, né, os prêmios pelo risco de crédito reduzindo bastante, né? O que isso se traduz numa valorização dos papéis e, portanto, isso explica por que os fundos valorizaram bastante, tiveram cotas muito boas. Ao longo desses 2 anos, né? Principalmente ao longo desses 2 anos, mas mais recentemente ainda mais. Outubro, a gente viu um movimento técnico no mercado de arrefecimento, porque essa lei, essa MP deixa de ser uma expectativa, né? Ela passa a ser não provável, e aí o mercado se vê dentro de um fluxo muito forte dos dois lados, talvez com um nível, né, de precificação, de prêmio pelo risco muito baixo, ali em patamares bem negativos, né? Principalmente para os papéis mais high grade, de melhor qualidade creditícia. Então, essa correção se deu, mas ela foi uma correção que pareceu muito saudável olhando para a indústria. Né? A gente vê que hoje os patamares de risco-retorno se ajustam melhores. E acho que um outro ponto para finalizar a deixa, né? Por que as cotas rodaram mal? Eu vejo isso como um ponto positivo da indústria, porque hoje a marcação a mercado ela está muito mais assertiva. Então, quando você vê uma desvalorização, quando você vê uma negociação no mercado secundário passando em níveis diferentes do que eram os níveis do dia anterior, isso promove um ajuste mais rápido no valor que esses papéis estão marcados nos fundos e, portanto, nas cotas. Então, diferente do que era 10 anos atrás, quando você tinha muita insegurança de, eu estou vendo aqui os papéis desvalorizando, será que meu fundo vai desvalorizar?
E hoje a gente tem o conforto de dizer que a marcação a mercado está muito mais responsiva, está muito mais ativa, então a gente consegue ter esse ajuste feito a mercado de maneira mais ágil. Isso traz transparência no final do dia, né? A gente tem cotas que dizem mais o que é a realidade. Então, acho que esses foram os movimentos, né, um pouco mais no contexto histórico, mas também mais recentes, que justificaram essa correção em outubro. E olhando para frente, a gente já vê um mercado mais estável nesse novo patamar de preço, que parece ser saudável. Mais saudável, é isso que eu ia falar, vou usar até o seu termo, saudável, né? Segura que daqui a pouco eu pergunto para você de estratégia olhando para frente. Vou trazer o Lucas para a conversa agora. O Lucas já esteve aqui conosco, né, no podcast alguns meses atrás, acho que o ano passado, na verdade. Foi o ano passado, 2024, a gente está em outubro de 25 agora, pessoal, só para lembrar, passar rápido. Lucas, acho que eu vou pegar um gancho que o Dauria trouxe, importante, né, que ele falou da valorização dos ativos, da melhora da expectativa que a gente viu para as debêntures incentivadas, para o seu mundo, né, para a classe de ativos de fundos de investimentos imobiliários, né? Como que você vê essa valorização, como que você vê essa oportunidade de investimento nos produtos de fundos de investimentos imobiliários? Boa, obrigado, Cleiton. Um prazer estar aqui novamente. Eu acho que para que os fundos imobiliários, né, olhando aqui a vertente de CRI, que é a vertente que eu olho aqui dentro da Asset, a gente tem um movimento muito diferente do que o Dauria colocou, né? Diferente da pujança e do movimento onde teve muita captação, principalmente para os fundos de infra, com pujança em emissão, pujança em captação dentro dos fundos. Eu acho que os imobiliários como um todo sofreram aqui ao longo dos últimos anos, muito consequentemente ligado aí a juros mais altos, né? O que torna ali a visão do cliente de forma mais restritiva para a gente olhar esse segmento de estruturados, listados e que conecta um pouco com renda variável. Então, os fundos captaram muito menos, né? A gente está tendo aqui alguns movimentos e estratégias distintas com emissões ali com pagamento em cotas, que é uma saída que o mercado está dando para poder capturar recurso, fundos não listados, né, em balcão, mas os fundos de CRI listados especificamente foram poucos players que conseguiram fazer esse movimento de emissão de novas cotas e, consequentemente, novas captações. Quando a gente para olhar os ativos em si também, né, assim como foi colocado aqui pelo Dauria, o movimento da CMN acabou restringindo mais os lastros de novas emissões de certificados imobiliários, de CRIs. Antes você tinha grandes nomes emitindo, né, em grandes volumes, e com maior liquidez para o mercado. Eu acho que era mais fácil você conseguir fazer uma alocação para qualificados, até público em geral. Hoje isso está muito mais restrito e você acaba tendo que olhar muito mais o segmento nichado ali imobiliário, né? E que requer ali a necessidade, de fato, de uma atenção maior ao longo da trajetória para os gestores em si. Tem que tomar ali mais cuidado, né? Onde é que você está fazendo a emissão de sua dívida, como é que você está fazendo ali a escolha dos seus ativos para dentro do portfólio. Mas um pouco diferente aqui do que é infra, a gente ainda enxerga patamares de spreads ainda positivos, a gente não está nesse caminho de estar indo no negativo over B, então a gente ainda tem aqui prêmios, não só nos ativos, mas também em alocação de secundário, dado que boa parte aqui dos fundos ainda estão abaixo da sua patrimonial, né, no evento de comercialização no secundário, e, consequentemente, te abre caminhos de ter ali não só a rentabilidade recorrente via as distribuições mensais, né, que ali é um chamariz importante da nossa indústria, mas também no ganho de capital com o fechamento dessa diferença entre valor patrimonial e valor de tela. Tá. Então, você tem essa oportunidade também, e a gente entende que, seguindo um caminho mais favorável, né, macro, direcionamento mais claro aí de corte de juros,
que estão sendo apontadas, de certa forma, para o ano subsequente, é benéfico para a indústria dos fundos imobiliários e, consequentemente, a gente deve enxergar um maior fluxo de aumento de posição ou de novos entrantes, e aí, consequentemente, abre oportunidades de janelas de novas captações, de follow-on, de todas as classes dentro dos fundos da indústria. Tá? Tá. Não, a gente vai chegar nessa parte de expectativa também, de perspectiva, assim, com o Daura, a gente já entra mais nesse detalhe, Lucas, mas acho que foi uma introdução importante você trazer essas restrições que o Daura trouxe à mesa, né, que o Conselho Monetário introduziu, e mostrar um pouco para o nosso investidor, para o nosso cliente aqui na ponta, como que isso afeta, né, o investimento dele. Né? Voltando para o Daura aqui, né, Daura, a gente teve essa correção técnica em outubro, que eu acho que você explicou muito bem, né? Dentro disso, né, dessa correção técnica, né, a gente tem oportunidade. Ainda no ano, com o histórico está muito bom para os nossos produtos de infraestrutura incentivado, né, debêntures, crédito privado como um todo. Né? Como que vocês têm feito na gestão ali, né, dada essa demanda ainda forte, com alguma restrição de oferta pelo lado de crédito privado? Aqui eu vou falar da classe como um todo, não só de infraestrutura, Daura. Como que vocês têm trabalhado a parte de liquidez, gestão ativa? Como que tem sido o dia a dia ali para recompor as carteiras e até formar os novos produtos que a gente tem colocado, né? Como que tem sido o trabalho de vocês nessa gestão, né? Porque não está fácil, né? A demanda muito alta e as emissões aqui não atendendo todo o mercado, né, Daura? A gente dedica a maior parte do tempo justamente para prospectar boas oportunidades para investir nos fundos, né? O primeiro ponto para entender a atratividade desses fundos, né, e dessa classe de ativos é um ponto que o Lucas tocou e que é importante a gente voltar, que é um pouco o contexto macro. Né? A gente vive hoje num momento de juros básico muito alto. Então, essa classe de ativos, ela é naturalmente, as debêntures incentivadas, elas são um prêmio pago em cima da curva de juros real. Né? Então, a gente tem as NTNBs, né? Então a gente normalmente negocia esse ativo com um prêmio sobre, ou no caso, em situações como a gente vive, abaixo da NTNB. O Lucas deu até risada aqui, que ele não vive esse momento ainda. Mas eu quero a pujança e não o over negativo. A explicação ela é lógica, né? Ela tem a ver com a isenção. Né? Então, quando você compara uma debênture incentivada que tem um prêmio, né, de IPCA mais o spread, a comparação disso com a NTNB é que esse papel não é tributado, né, tanto para as pessoas físicas quanto para os cotistas dos fundos específicos, né, dos fundos de debêntures incentivadas, e isso abre essa margem para a gente navegar em um ambiente cujo prêmio pelo risco de crédito está abaixo da NTNB, mas isso se deve, novamente, pela isenção. E os juros ele tem um papel muito importante nisso, porque quanto maior o juros nominal, né, maior o impacto dessa isenção, porque se você calcula, né, o que seria, o que você pagaria de IR, né, de ganho, né? Na janela que você teria, né, aquele título, aquela NTNB, você compara isso com não pagar juros pelo mesmo período e você faz uma conta, né, para ver o que seria a equivalência disso. Então, acho que todo mundo está fazendo essa conta, por isso que, por mais que os prêmios estejam abaixo, né, negativos para esses papéis mais seguros, com melhor risco de crédito, e isso tem algum fundamento técnico que é a isenção. Falando um pouco dos fundos, esse mercado ele trouxe, né, muitas emissões recentes nos níveis das holdings, nos grupos econômicos das grandes empresas que investem em infraestrutura no Brasil. Então, você tem ativos, títulos, debêntures que são específicas de um projeto, né? Então, elas são debêntures que vão ter o prazo do projeto, vão ter a remuneração do projeto, vão ter normalmente, né, um pacote de garantias reais atreladas àquele projeto de infraestrutura. Tá. E você tem debêntures que cresceram bastante as emissões nos últimos anos, que tem o lastro para fazer o determinado projeto, mas dentro, né, da estrutura da empresa,
é uma emissão não na SPE, não na caixinha específica daquele projeto, mas no nível da companhia em si, da holding, que normalmente é uma empresa grande, listada, né, líder em seus respectivos segmentos, mercados ou regiões. Então são grandes empresas que, pela sua robustez, previsibilidade de geração de caixa, né, e infraestrutura, normalmente está dentro de um segmento de negócio com uma regulação, uma alta regulação. Então, exemplos, energia, rodovias, saneamento, são normalmente preços regulados que você tem uma previsibilidade de geração de caixa. Então, você acaba diversificando um pouco o risco, indo nas grandes empresas, e essas emissões se tornaram mais recorrentes. Então, são essas emissões que estão com esses prêmios um pouco mais magros, né? O que a gente faz dentro do fundo? A gente tenta trabalhar com a diversificação para o nosso cotista. E a gente faz essa diversificação de várias maneiras, né? Em setores, em prazos, mas também entre esses papéis mais com aspecto corporativo e os papéis com aspecto mais de projetos. Normalmente, do nosso portfólio, a gente tenta trabalhar com 70% corporativo e 30% projeto. Tá bom. Os corporativos eles tendem a ter uma liquidez mais alta. Então, quando a gente tem fundos que são D30, né, que podem sofrer resgates, é importante a gente manter um percentual desse portfólio em papéis líquidos, porque aí a equipe de gestão consegue ter a flexibilidade, né, para fazer os movimentos caso sofra resgate ou caso tenha um aporte mais forte para a gente ir incorporando. Já os projetos, é o ponto que você trouxe na sua pergunta, né? A gente precisa de um tempo maior, uma prospecção maior, você vai fazer uma diligência muito mais criteriosa no momento do investimento, entender exatamente como é que é esse projeto, um parecer de uma consultoria terceira, avaliação das garantias, visita técnica. Então você tem um checklist, né, uma diligência muito maior. Evidentemente é um processo de investimento mais demorado e a gente também depende que o próprio pipeline, né, que as ofertas apareçam, e isso é um cronograma mais alongado, né? Então a gente precisa juntar as duas vias, né, para garantir a diversificação e também, né, um retorno mais atrativo para os nossos cotistas. Então, esse é o trabalho que a gente busca fazer aqui dentro do portfólio. Tá? É importante a gente trazer essa contextualização, porque a gente tem observado uma demanda muito grande do nosso investidor por esse tipo de ativo, né, por essa classe de ativos de investimentos. Agora, trazendo para o seu mundo, né, Lucas, no mundo de FIIs, né, as novas operações, né, o que vocês têm visto de garantias, de subordinação, de covenant? O que vocês têm observado nessas novas operações dentro de FIIs de papel, né, Lucas? Boa. Acho que é uma excelente pergunta aqui, Cleiton. E até fazendo uma comparação pelo que o Dara já colocou, acho que os imobiliários como um todo, né, na sua grande maioria, vamos classificar assim, é distinto do que a gente viu de infra, que são grandes players, grandes indústrias, grandes empresas, né, de segmentos mais conhecidos e com nomes mais conhecidos. A gente atua mais focado, mais nichado, são empresas grandes, mas de portes ali equivalentemente menor, que tem ali os seus benefícios. Um deles é que você acaba conseguindo trazer mais spread, né, para as novas emissões, mas de fato requer ali um cuidado maior e a necessidade de atuação da gestão de forma mais incisiva no detalhe da estruturação. Então, a gente vai trabalhar com empresas de médio porte, né, mas a gente vai ter que trazer aqui estruturas com garantias reais, robustas, né, que tenham ali a sua estruturação de forma que você consiga executar essa garantia ao longo do processo, né, tem que ser exequível, tem que trazer cessão fiduciária ali de recebíveis, né, para poder você não ficar refém da geração de caixa da empresa como um todo. Então, todo o fluxo gerado, né, por aquele ativo, por aquela operação que você desenhou, ela vai passar por uma conta centralizadora e, consequentemente, primeiro paga aqui o credor e depois sobe o sobejo
o devedor. Tá. Então a gente consegue montar aqui uma estrutura que ele vai ter de fato ali garantias adicionais e que tem que ter o lante, o velho, né, que é o famoso LTV ali sempre calibrado a ponto de que a gente tem segurança que num evento de estresse De cauda ali. de cauda, a gente de fato tem ativos execuíveis e que vai gerar valor para poder trazer o retorno apresentado para o cliente naquele momento. Então, respondendo aqui diretamente, né, parte da pergunta, a gente continua tendo emissões basicamente do nosso lado, do nosso portfólio, sempre com uma garantia real, que a gente entende que é robusta, que é pertinente ali para cada perfil de devedor. Algumas delas a gente consegue trazer subordinação, sim. Então, você faz 2 séries dentro do mesmo CRI. Tá Você bom. faz a série sênior, né, que tem as prioridades em pagamento, recebimento, execução, etc. E uma série subordinada, consequentemente é uma série que vai ter um retorno maior, né, dado Sim. ao risco que corre ali esse investidor. E nessa classificação, normalmente a gente tende a seguir na série sênior, trazendo mais segurança, mais previsibilidade de pagamento de dividendo ao longo dos meses. E aí calibra um pouco melhor o risco-retorno de cada operação. Então, a gente tem enxergado, sim, operações com essa estrutura, com spreads ainda positivos, né? E com benefício futuro atraente aí para os nossos cotistas e futuros cotistas também que a gente espera ter. Boa. Agora eu vou continuar com você, Lucas, porque eu acho que Tá tem uma coisa importante aqui. A gente falou a gente veio do macro e veio funilando, né, a nossa conversa. Boa. E a gente chegou num ponto importante agora, que é explicar um pouco dos nossos produtos, né? A gente tem dois veículos hoje para o investidor, né? Tem o SAD 11 e o SAP 11. E a gente decidiu recentemente, né, chamar uma assembleia e dentro dessa assembleia votou a unificação, a fusão desses 2 veículos que a gente tem hoje de fundo imobiliário de papel, né? Isso. Primeiro, né, explica de uma forma que mais breve, né, o histórico desses 2 produtos, depois a gente explica mais da fusão, né? Por que da fusão, o que a gente tem de ganho, qual que foi a estratégia que estava por trás, mas vamos começar um pouco mais do histórico dos 2 produtos primeiro. Boa. Excelente. Vamos começar aqui pelo SAD, acho que foi o primeiro produto de fundo imobiliário de papel lançado aqui pela SAM. Em 2019. O SAD ele foi lançado com uma visão de ter um mix de produtos. E aí o que eu chamo de mix de produtos? A ideia inicial era ter um fundo imobiliário de papel específico com o indexador de CDI. E aí foi quando o SAD nasceu e com esse propósito, né? Então a maioria das alocações era voltado para o mercado imobiliário, mas com dívidas atreladas ao DI. O DI, tá bom. E tinha aqui a expectativa de fazer um segundo movimento para ter um IPCA a mais, e eles seriam, né, 2 cavalos que corriam em momentos e ciclos de mercados distintos. Tá certo. E aí o SAD ele percorreu aí desde 2019 essa trajetória. Em 2024... a gente lançou, final de 23 a gente lançou o SAP 11. O SAP 11 ele não veio com essa destinação ali, não destinação, mas um direcionamento de fazer, né, alocação majoritária no indexador específico. Ele veio de forma mais ampla, que a gente entende que nesse momento é melhor ter um produto maior, com mais liquidez e diversificação, e a gente conseguir surfar talvez ciclos e momentos de mercado distintos, fazendo alocações talvez num certo momento mais IPCA, num outro momento mais CDI, e aí até trazendo o benefício de estar numa casa grande. A gente tem diversas pessoas e um time de economia fantástico que pode nos auxiliar, né, nessas escolhas de movimentação e alocação de portfólio. E a gente fez aqui essa criação do SAP com um produto mais amplo, né? Tá. Mais generalista, vamos colocar dessa maneira. Só que quando a gente olhou os dois portfólios, eles
casam ali, de certa forma, no high grade. Todas as nossas operações, como eu mencionei anteriormente, eles têm garantia real, então a gente tem bastante conforto ali com o que foi estruturado até aqui. Vale destacar, a gente não tivemos nenhum evento de default até hoje. Espero que a gente consiga manter esse histórico aí, bom, limpo, bom. De forma limpa, né? E por um longo prazo. Mas a gente entendeu que os dois produtos eles acabaram com PLs não tão significativos. Tá. E nesse momento, a gente entendeu que vamos testar aqui com os nossos cotistas e o interesse deles, que no final do dia a gente está aqui para prover o melhor produto, né, para os nossos cotistas, e chamando a Assembleia para poder fazer essa votação específica. É um rito natural, a gente precisa passar por eles, mas o intuito final é que a gente agregue valor ao cotista. Né? Vai ter um mix aqui de produtos. Exato, né? E aqui a gente faz uma combinação de dois fundos, aumenta o PL, né, diretamente desse produto. Consequentemente, a tese é que a gente vai ter um aumento de liquidez, né, do mercado secundário, e a gente traz um produto que ele está quase meio a meio. Então, eu vou ter um produto que vai ter 50% alocado em CDI+, e 50% praticamente no IPCA+. Bacana. Então, a gente vai ter aqui um equilíbrio ao longo dos próximos meses. Não necessariamente a gente vai permanecer, né, com essa diferença mix, né? e esse mix de indexador. Como eu falei, a ideia é que a gente consiga flutuar melhor ao longo do tempo, e sempre olhando o médio e longo prazo de um retorno com mais previsibilidade e estabilidade para o cotista, tá, Cleiton? Então, a ideia é que a gente, de fato, faça essa junção de produtos visando, destravar valor, trazer mais diversificação, mais segurança, e consiga manter ali, como a gente sempre fez, uma distribuição bem coerente e o mais linear possível, trazendo previsibilidade de rendimento para todos os cotistas dos dois fundos. Claro. Então, no fim, a ideia é que, né, só para fechar, Sim. A ideia é que a gente vai fazer estamos em processo de novas emissões do SAP11, que é basicamente o processo que a gente precisa fazer para capturar ali os ativos do SAD, e não só os ativos, mas também os atuais cotistas do SAD, passando a deter cotas do SAP11. Tá. Então esse é o processo, e acho que a gente está no meio. enxerga como benéfico para o todo. Tá. E a gente está no meio desse processo, né? Agora tem alguns passos aqui. A gente falou da estratégia aí de novo, né? A gente veio do macro para o micro, falou da estratégia, Sim. olhando a parte operacional dessa fusão. Agora é o momento do cotista entrar lá e colocar o preço de custo de cota dele, de aquisição. Tem isso também, esse momento agora que a gente está, né? Exatamente. Dado ao processo, né? Como que ele foi desenhado, né? Isso daí. Os cotistas do SAD 11, ele vai fazer a venda dos ativos a valor patrimonial e vai receber cotas do SAP 11 no seu valor patrimonial também. Então, eles estão equivalentes nas duas pernas. E nesse momento, acho que esse ponto é crucial, e é muito importante. A gente vem ampliando de forma massiva a nossa comunicação para que os clientes eles estejam ali cientes da necessidade desse passo, que é basicamente informar dentro do site do escriturador do fundo a quanto ele fez a aquisição média das suas cotas. Tá bom. Né? Isso é essencial, por quê? Porque se você fez a aquisição abaixo do valor patrimonial, você vai ter ali um imposto de renda a ser recolhido diretamente ali dentro do fluxo. O pagamento não é feito direto por DARF de ninguém, não tem um processo que vai recair sobre o cotista, mas você informar o seu preço correto de aquisição é importante, né? Para que você não caia na faixa de não informantes e, consequentemente, você vai ser tributado pela diferença do menor preço já negociado pelo fundo. Então, se você não faz, você acaba tendo um pênalti de pagamento de imposto. De imposto. Que,
Cara, não Talvez seja indevido, né? Não é precisaria nem fazer, né? Não vou dizer que ele é indevido, porque por falta de informação, você tem que ter ali uma régua mínima, né? Tá bom. Mas você acaba pagando, vamos dizer, pagando o pato, vamos colocar de forma mais informal aqui, por não ter feito esse passo. Então a gente, de fato, chama bastante aqui na comunicação e na importância desse evento para que os clientes não deixem de fazer. Tá. Não, é importante a gente trazer essa informação mais operacional. A gente fala muito da estratégia, dá uma ideia de perspectiva, né? Fala um pouco das nossas alocações, mas é importante trazer esse operacional para o nosso cliente que está na ponta, para ele entender onde que a gente está e principalmente para ele não perder esses prazos, né? A gente já vai entrar agora e acho que a gente falou bastante de estratégia aqui. Eu vou trazer de novo o Dauri aqui para a conversa, porque a gente já está esgotando o tempo, passou muito rápido, a gente já está esgotando o nosso tempo aqui, a gente já está chegando no fim do podcast. Eu queria trazer o Dauri aqui para ele trazer um pouco dos riscos, né? A gente falou aqui das perspectivas positivas, o cenário ainda continua bom, teve o ajuste técnico, né, que a gente observou nos últimos 2 anos. A gente vem com uma rentabilidade muito boa para o nosso investidor, para o nosso cliente, mas a gente não pode deixar de olhar os riscos de cauda, né, Dauri? Acho que sempre merecem atenção nossa aqui, a gente ficar de olho, né? Por onde que vocês estão olhando hoje que pode vir esses riscos de cauda? O que merece a atenção de vocês hoje e como que vocês, se é que tem como, né, Dauri, aqui blinda a carteira, né? Tem como a gente se antecipar, né? Porque isso é importante. O cliente acha que às vezes o gestor tem uma bola ali mágica de conseguir entender o que vem de risco pela frente, né? Mas quais são os riscos hoje que você vê para a classe, né, Dauri? Tá bom, vamos lá. Um panorama mais geral sobre crédito privado. Da mesma forma que o ambiente de juros alto ele favorece o cotista no retorno nominal, né? Ele traz uma dificuldade de risco que é um ambiente muito mais desafiador, né? Então o custo do capital fica muito alto quando o juros está nesse patamar que a gente tem visto, né? Tanto no próprio CDI da Selic, né, quanto no que é o prêmio da curva de juros real. Então, nesse ambiente é muito mais difícil de você fazer negócio, é muito mais difícil de você captar, é muito mais difícil de você ter bancabilidade, taxas boas. Então, esse é o principal risco de crédito que a gente tem. Os mitigantes para esse risco, eu acho que eles trazem muito do que essa indústria amadureceu, né, e do que a gente tem visto, né, de que os principais gestores estão fazendo em termos de conservadorismo na carteira dos fundos, né, de migrar para papéis de maior qualidade, de trabalhar com nomes menos óbvios, apenas com garantias reais fortes, execuíveis, como o Lucas comentou. Então, esses têm sido os principais mitigantes que a gente vê para crédito, né? Eu acho que o Lucas passou também sobre o ponto, né, de ser um mercado de nicho, de especialização. Acho importante bater aqui que nós temos hoje aqui são 17 pessoas, né, na gestora dedicadas a crédito privado. Cresceu bastante, né, isso ao longo desses 2 anos. Então, né? Tem 2 pessoas dedicadas específicas para imobiliário, tem 9 pessoas na equipe de análise, mais 6 pessoas na equipe de gestão de papéis mais líquidos, né? A gente tem uma equipe jurídica que presta serviços dedicados, são 2 advogadas integralmente dedicadas à operação de crédito privado. Então, a gente poderia falar de 19 pessoas aqui no total. Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui para trazer, né, mais segurança, mais força na diligência e monitoramento do risco de crédito. E acho que o outro ponto que é o risco que veio à tona, né, nesse mês de outubro, que era algo que a indústria também já falava, mas acho que é importante disseminar que os papéis de debêntures incentivadas, eles são por natureza longos, né? Então, assim, a gente tenta financiar projetos de infraestrutura que têm longos prazos. Então, é natural que eles sejam mais longos. E esse é o risco clássico de renda fixa, né? Que é o risco de duration, né? No termo técnico, que é o prazo médio, tentando das trazer emissões, aqui, né? Que é o prazo médio dessas emissões. E quando a gente tem uma correção de taxa, mesmo que ela às vezes não seja uma correção de taxa tão alta,
quando você tem um prazo médio longo, o impacto disso no preço unitário desse papel ele é mais alto. Então a gente, de novo, né, reforça aqui que em outubro foi uma correção técnica, a gente não teve nenhum evento de crédito significativo nessa indústria, principalmente de infraestrutura, mas só que uma correção de taxa de ótimos papéis com prazo longo, você tem um impacto forte na cota. Então, é importante, além, né, de tentar mitigar os riscos, é importante disseminar para os investidores, para os cotistas, para que eles tenham a ideia, né, e saibam que riscos eles estão correndo, né, para a gente superar o CDI, superar o benchmark, tentar entregar alfa para o nosso cotista, a gente vai correr risco, né? É importante que esses riscos estejam bem definidos. Então, acho que esses são os principais pontos aqui que a gente tem. A gente sabe que o ano de 2026 também vai ser desafiador, né? Acho que isso não muda muito na nossa indústria e a gente vai tentar, dessa maneira, né? Com conservadorismo, com diversificação, com liquidez, tentar mitigar esses riscos para o nosso cliente. Isso é importante. Eu vou trazer mesmo, o Lucas já ter antecipado um pouquinho no início da nossa conversa, Lucas, entender um pouco melhor, né? A gente está vivendo num mundo macro hoje em que a gente acabou de ter uma reunião do Banco Central, agora no mês de outubro, o Banco Central manteve os juros em 15%, a perspectiva, né, o nosso cenário aqui do Jarra, como você colocou na equipe econômica aqui nossa, o Jarra representando a equipe como economista-chefe, é uma expectativa de corte de Selic apenas em março de 2026, a gente então espera estabilidade até lá, pode ser que venha, antecipe uma reunião e aconteça em janeiro, mas é na virada do ano, né? Não é em 2025 que a gente espera corte de juros. Mas a gente tem o mercado já precificando esse corte de juros, a gente sabe que o mercado tenta se antecipar e o teu produto, a tua classe de ativo, fundos de investimento imobiliário, ele se assemelha muito a um investimento de renda variável, por exemplo, né? E aí, quando a gente tem esse fluxo, essa ideia de corte de juros, pode ser que tenha um fluxo para a sua indústria, para a sua classe de ativo. Explica um pouco para a gente isso, né, Lucas? Sim, Cleiton, eu acho que é um ponto que ele de fato é sensível, né? E a gente entende que em patamares de juros menor, né? Então com a Selic mais baixa, a gente enxerga um fluxo de entrantes e de pessoas que procuram ali produtos que, de certa forma, têm um pouco mais de risco, para poder ter um pouco mais de retorno, né? Então, é como o Daura colocou, a gente vai correr risco, tá? É inerente à nossa atividade, então a gente tem que trazer isso e trazer retornos que agregam aqui aos cotistas, perdão. Então, tá inerente aqui à nossa atividade, e a gente entende que, a partir do momento, como já vem acontecendo agora, né, que tem um direcionamento mais claro e que tem um potencial de corte mais à frente, a gente entende que tem um fluxo maior, e aí a gente enxerga isso dentro dos nossos produtos, olhando o SAP especificamente, né, que é o produto que vai continuar como produto de CRI da casa, ele no year to date, dentro desse ano, já tem 37% de valorização, né, em termos de cota mais dividendo ao longo do tempo, porque o fluxo e a negociação e novos entrantes está maior, e a tendência é que isso, né, de certa forma, continue. As proporções não deverão ser as mesmas, obviamente, né, os gaps vão ficando menores, mas ainda existe. Então, a tendência é que, de fato, com taxas menores, a gente consiga ter ali mais pessoas, mais cotistas interessados, menor diferença entre preço de mercado secundário negociado em bolsa, em B3, barra patrimonial, e aí o mercado ele acaba fluindo, tendo mais captações, mais negócios, e acaba fomentando ainda mais esse segmento de fundo imobiliário e, consequentemente, o setor como um todo. Claro. E é bom aqui que eu acho que
o teu produto entra aqui como um complemento, né, tua classe de ativo com o que o Daura trouxe de infraestrutura, de crédito privado. Então acho que os dois temas se falam bastante. Infelizmente a gente chegou no final, já deu tempo aqui, até estouramos um pouco o tempo hoje. Quero agradecer ao Daura mais uma vez pela presença. Lucas também, obrigado aqui pela presença no podcast. Você que ficou aqui conosco até o final, quero agradecer a audiência e lembrá-los aqui também de não deixar de ativar o sininho do Spotify. Quando o episódio novo for ao ar, você vai ficar sabendo em primeira mão. Além disso, se inscreva no canal do Santander dentro do YouTube, com informações diárias sobre investimentos, economia, sempre atualizadas. Então, diariamente você tem lá as informações do mercado financeiro. Mais uma vez, obrigado pela presença, por ouvir a gente até o final e até o próximo. Obrigado, pessoal.